Salmo 89. Salmos do profeta deu. E vamos ler o versículo 50, 51 e 52. Salmos 89. Vamos esperar um pouquinho para o irmão. 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito o escarnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, temos te louvado, Senhor. Gostaríamos de mais tempo para louvar, entrar em uma atmosfera a qual nós possamos, Senhor, ser como Davi, dançar no Espírito, regozijar no Senhor. Mas, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, que nós possamos estar na atmosfera de ouvir a Tua voz, de deixar a Sua voz penetrar, Senhor, em nossas almas. E nós saímos daqui, Senhor, melhores do que entramos. Que o Senhor possa abençoar, usar-me. Não sou digno de Ti, mas o Senhor se faz digno. O Senhor nos faz digno por representação, porque Tu és digno, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar uma mensagem ungida, corações ungidos, ouvidos ungidos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? A gente entra em contato com alguns irmãos, né? Essa semana 2 irmãos, um lá do Pará, outro lá de Mato Grosso do Sul, com as mesmas dificuldades, né? Com as mesmas dificuldades. Simplesmente não sabe aonde congregar mais. Não sabe. Que situação. Não sabe a quem confiar mais. Uma cidade que nem Campo Grande, que tem, a última vez que eu soube, tinha 14 congregação da mensagem. Ou o que se diz crer na mensagem, né? 14 congregação. Mas a pessoa não sabe para onde congregar. Tantos erros, tantas falhas, quando não é no natural, é espiritual, e que as pessoas não sabem o que fazer mais, né? Vai chegar ao ponto que é onde Deus quer que a gente olhe para cima apenas, né? E não confiar mais em homem nenhum, porque todos são falhos. Vai chegar ao ponto que cabe a nós somente ouvir o profeta, ler as mensagens, né? E ouvir as fitas, né? Então, as pessoas com dificuldade. Eu fico pensando, meu Deus,
E aqueles que não, a gente não sabe, não manifesta? Mas a mensagem passada, vocês devem escutar novamente, tá? Devem escutar. A mensagem passada, ela simplesmente coloca todos nós no eixo. Todos nós no eixo. Eu tive que passar o Maurício essa semana e disse para ele ler essa mensagem. A mensagem é poderosa. Ela veio para colocar cereja no bolo, tá? Ele ficou tão entusiasmado que eu baixei, mandei para ele, ele imprimiu e já estava lendo. O que libertaria o povo hoje, né, colocaria o povo hoje na plataforma do arrebatamento, é a mensagem. Né? Infelizmente, a verdade, ela é essa. O povo não lê mensagem. Talvez 90% não lê, 10% lê. Então, o que acontece? O povo sem conhecimento sofre. E o povo por muito tempo ficou segurado nos homens. Nos homens. E eu despertou algo essa semana, ouvindo um colega pregando sobre tradição. E nós, infelizmente, nós se agarramos a tradições no decorrer de todo esse tempo da mensagem no Brasil. Tradições. Como os fariseus vieram sobre tradições naquele tempo que tinha tradição. A tradição é tão demoníaca que os fariseus não puderam receber Jesus por causa das vossas tradições. E citando ainda as Escrituras. Eles não puderam receber porque estavam sob as suas tradições. E o quadro simplesmente se repete, ou se repetiu durante todos esses anos. Parece que a tradição virou doutrina. Né? E tradição humana. E nos levaram a crer que aquilo era verdade, porque se tornou tradição. Meu pai fazia isso, o pai do meu pai fazia isso, o pai do meu pai fazia isso, como a denominação. Olha aqui, aonde nós vamos cair, que buraco nós vamos cair. Agora, estamos saindo do buraco. Tradição. Talvez nós vamos falar sobre isso futuramente. Mas, uma vez se liberta da tradição e firmado na palavra, porque tem muita coisa que o profeta não falou. E se criou-se na igreja, criou-se nos encontros, saiu como norma. Por exemplo, a voz do Mombrana virou-se tradição nas igrejas. Antes da pregação, a voz do Mombrana. E isso não é mandamento. Nós colocamos porque nós queremos colocar, entendeu? Mas o profeta, na ordem da igreja, ele diz assim, toque um fundo musical baixinho e a igreja leia a Bíblia para meditação. Vocês estão entendendo? Então não é uma lei. Não é uma lei. Então, talvez, assim, nós não colocamos, não é por causa disso. Aqui a gente não tem como colocar. Talvez coloca no. Eu tinha um cartão de memória, não sei onde foi parar o cartão de memória que a voz deu para mim, mas eu colocaria. Né? Se tivesse um tag de som só para isso, é bom, mas não é lei. Vocês estão entendendo? É bom, mas não pode ser. Entrou na igreja, não tem a voz de uma banda antes da pregação, essa igreja está em falta. Não, entendeu? As pessoas levam para isso. Então, a gente podia falar de muitas coisas, principalmente do companheirismo que nós estávamos. Muitas tradições.
e que não eram verdade. Não eram verdades. Existem coisas que o Mombrana ensinou, né? Mas muitas coisas ele não disse aquilo que nós criamos. Mas isso vai libertar nós, como já libertou muitos, né? Libertou muito. O profeta diz assim: Deus tem um tempo e uma razão para aquele tempo, para cumprir todas as suas obras. Deus tem um tempo e uma razão para aquele tempo, para cumprir todas as suas obras. Deus sabe exatamente o que vai fazer. Nós não sabemos. Nós simplesmente temos que receber isto como Ele nos entrega. Porém, Ele sabe. Não há nada que vá errado com o que Ele tem planejado. Ora, então se sai uma pergunta, né? Então tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, é a vontade de Deus? O profeta diz que pela presciência de Deus, Deus sabe todas as coisas. Pela sua presciência, Ele sabe. Agora, Deus sabendo todo o comportamento que nós teríamos, não é que Ele queria que aquilo acontecesse. Porque pela vontade perfeita de Deus, né, até ninguém do mundo Ele queria que se perdesse. Ele queria que todos fossem salvos. Mas Ele sabe que nem todo mundo vai ser salvo, ou a minoria seria salva. Mas não era a vontade perfeita dele que todos seriam perdidos. A vontade perfeita de Deus é que nenhum se perca. Mas nós, seres humanos, né, falíveis e teimosos, nós atuamos 99,9% das nossas ações na vontade permissiva. Na vontade permissiva. Nós fazemos na vontade permissiva. Tem coisa que está escancarado que aquilo não é Deus, que aquilo vai dar errado, né? Está escancarado, mas ainda teimamos, ainda fazemos. Quando nós oramos pouco ainda, né? E atropelamos no tempo, não esperamos sinal, né? Mas quando aquilo está escancarado? Não tem a maioria das coisas é na vontade permissiva. Agora, Deus, pela sua onisciência, sabendo que aquilo ia ser dessa forma, então Ele permite algo no meio do caminho acontecer para que essa vontade permissiva, como diz o profeta, trabalhe em prol da vontade perfeita. Olha como nós dá trabalho para Deus. Né? Aí depois dizemos assim, mas por que isso? Né? Em minha vida. Por que isso aconteceu no Brasil? Mas é claro, quantos pastores teimosos, quantos pastores que ensinaria errado, doutrinaria errado, colocaria, né? Como foi a palavra que eu acabei de falar aqui? Tradições, né? Criaria tradições, criaria rituais na igreja que não era da vontade de Deus. Que aquelas tradições se tornariam leis, como os nicolaítas. Aquilo que eles achavam, mostrou que seria bom para a igreja, e conquistou os mais leigos, porque sempre os nicolaítas, com seus estudos, com as suas inteligências, sempre o que tem mais inteligência e poder de persuasão é o que domina os mais leigos. Por isso eles conquistaram os leigos. E sempre é assim. O que tem mais inteligência conquista o mais leigo. Por isso que a igreja sofre. Porque a igreja, infelizmente, com todo respeito,
se torna mais leiga. Por quê? Porque não lê a mensagem, não lê a Bíblia. Nós deveríamos ler, no mínimo, uma mensagem por semana. Bem lida, pausadamente, conferir com a Escritura, escutar a voz do irmão Brana. É tão bom, gente. Você vê, a vez lavando louça, a vez lavando o carro. Eu faço isso. Lavo o carro, coloco o hino, coloco uma pregação, e você vai escutando. Você está lavando ali, mas o pensamento, a sua atmosfera está ali, ó. Dá para se escutar, e isso vai crescendo o seu entendimento, né? Isso que acontece, eu tinha muitas fitas do irmão Brana, e eu pedia, às vezes não devolvia. Eu tenho umas fitas do irmão David, eu não sei se você vai lembrar. Eu peguei umas 2, 3 fitas dele, muitos anos atrás, e ele falou assim para mim, ó, não sei se você lembra, ó, não vai estragar, hein? Devolve. Não sei se você lembra. Não devolvi. Está lá comigo até hoje. Não devolvi. Então tinha. Mas aquelas fitas a gente escutou, reescutava. Às vezes o irmão pedia a segunda parte da acusação, pedia porque sou uma denominação, você não queria emprestar, a Bíblia não devolvia. Então o que acontece? Traz conhecimento. A gente engoliu, né, a seco muitas coisas, porque você vai contestar como? Né? A gente acabou cumprindo o que o irmão Brana disse sem saber disso. Coma a carne e deixa o osso. Então muitas vezes comia a carne e deixei o osso do lado. E aqueles que comeu a carne e engoliu o osso junto? Quantos irmãos deixaram de falar, e hoje ainda deixam de falar com os irmãos, mais ainda hoje, simplesmente por quê? Vocês sabem por quê? Porque não está mais na minha igreja. Porque não faz parte do meu companheirismo. Por quê? Porque saiu de nós, não faz parte, porque não era do nosso. Isso aí se tornou lei, se tornou tradição. Aquilo, não está perto de nós, não está no nosso companheirismo, é ismo. Simplesmente, as pessoas, se você falar, você vê como que é as coisas, falta de conhecimento. Se nós falarmos para as pessoas o que é ismo, elas não vão saber dizer o que é ismo. Simplesmente porque você sai de nós, então é ismo. Isso não é uma verdade. E se tornou uma mentira, se tornou verdade. Por quê? Porque os maiores, com mais inteligência, soltaram isso, e a igreja com menos inteligência, menos conhecimento, por culpa própria, recebeu isso e concebeu. E filhos dos pais conceberam isso e estão com isso, de geração em geração, a tradição se tornou doutrina. Deus sabe exatamente o que vai fazer. Então chegamos onde chegamos. Por quê? Por causa que nós éramos duros de coração. E agora Deus está abrindo o entendimento. Tem pessoas que hoje dizem assim, agora eu sei o que é a mensagem. Depois de 20 anos, 30 anos, fala assim, agora eu estou entendendo o que é a mensagem. Porque estavam amordaçados pelas tradições. Nós simplesmente temos que receber isso como Ele nos entrega, porém Ele sabe. Não há nada que vá errado com o que Ele tem planejado. Tudo tem que acontecer. Tem que haver tempos tempestuosos e coisas difíceis para apenas trazer a verdadeira natureza do objeto. Eu sempre tenho orado assim em meu coração, Senhor, não quero orar, eu não quero clamar quando vem a enfermidade. Eu não quero, longe de mim de sair, né? Escutando o companheiro pregar e dizendo assim, não é a mesma oração quando tudo vai bem. Quando as coisas a enfermidade chega, a coisa bate mesmo, aí dobra-se o joelho, a oração é diferente. É diferente. Ele dizendo, deixa a coisa apertar.
Então as pessoas vão pedir, ora por mim, irmão, não interessa onde que está, ora por mim, ora por mim. Então o que acontece? Eu não quero. Eu procuro sempre orar, dizer, Senhor, obrigado, né? Estou me corrigindo, preciso corrigir mais ainda, mas orar com a mesma intensidade do que eu estivesse com o problema. Porque eu não quero que o problema venha para me colocar no eixo. Vocês estão entendendo? É isso que o profeta está dizendo. Porque se nós não estivermos no eixo, Deus vai deixar que as coisas aconteçam para que nós entramos no eixo. Agora eu vou precisar que Deus coloque a mão no meu filho, Deus coloque a mão em mim, Deus coloque uma enfermidade, que a coisa vai de mal a pior, para eu poder olhar para cima. Eu não quero isso. Vocês também não devem desejar isso. Precisar uma coisa terrível acontecer para consertar. Uma coisa terrível para acontecer, para confessar, para pedir perdão, né? Para devolver o que pegou, e eu não sei, muitas coisas. Eu só sei que não há nada que vai errado com o teu planejamento, o planejamento de Deus. Tudo deve acontecer. Não aconteceu? Tinha que acontecer. Aí o pensamento vai lá na ovelhinha da patinha quebrada, né? Que o próprio pastor dela, né, quebrou. Então, tem que haver tempos tempestuosos, coisas difíceis, para apenas trazer a verdadeira natureza do objeto. Que aí a pessoa sai daquela casca de tradição, né? E realmente entra na presença de Deus, realmente tem um novo nascimento, realmente se prepara para o arrebatamento. Porque a ponta da espada é o arrebatamento. A ponta da espada sempre é o arrebatamento. Você sabe a chuva, né? Porque do jeito que está, quem sobe no arrebatamento? Né? Então, como diz o ditado, há muito pano para manga ainda. Eu não entendi esse ditado, eu aprendi por tempo. Então, há muito pano para manga ainda. Né? Do jeito que está, quem sobe, irmão? Né? Quem sobe? Quem está alinhado com a palavra? Quem está despoliticado, né? Quem está sem tradições? A chuva, você sabe, a chuva nasce em um recortado, tempestuoso, céu trovejoso, de raios estridentes. E se não tivesse chuva, não viveríamos. Porém, vê você o que isso toma para trazer chuva? Trovão, raio, relâmpago, fúria. E daquilo vem a chuva. Uma semente tem que morrer, apodrecer, romper, feder e voltar ao pó da terra, para só assim trazer nova vida. Por isso que o profeta diz que eu não me importo se você tiver que se bater na igreja que nem um frango sem cabeça. Eu já vi um pato se bater sem cabeça. Ele se bate por que canto. Ele rodopia. Então o profeta diz, não me importo, desde que você traga vida. Desde que você traga vida. Então, vai ter que ter trovoada. Vai ter que ter tempestade. Vai ter que ter raio, relâmpago. Isso toma a lapidação do ouro, revirado para trás, para frente, lapidado, até que todo cascão tenha sido tirado. Oh Deus, tem misericórdia, né? Nós podemos fazer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Quem tem couro mais grosso aguenta apanhar mais, mas vai aumentar a chicotada. Não tem outro jeito de Deus trabalhar conosco, né? Quem apanha uma vez e já chora, não, Senhor, não precisa, Senhor, tá bom, Senhor, eu vou lá, Senhor,
Sim, senhor, né? Sim, senhor. Mas o filho teimoso acosta e larga. Fala uma vez, fala duas, apanha uma vez, apanha duas, três, quatro, vai apanhar uma hora, vai ter que render. Tem que se render. Eu lembro uma vez de um juiz, né? Ele se engrandeceu com os policiais, não recebeu ordem de chamar, de prisão, e ele era muito grande, aquele soldadinho pequeno, 4 não deu como segurar ele, chamaram reforço. Eu só sei que o lugar onde ficava ali a polícia lotou de policiais, e aquelas paredes se batiam, que era tudo lata, aquele soldadinho não conseguia segurar aquele homem, mas lá dentro tinha um aparelho de choque, e colocaram aquele aparelho de choque lá, aquele homem gritava, e nem um porco matador. Aí eu só lembro aquela cena, ele saindo arrastado. Né? Valentão, uma hora tem que se entregar. Deus faz assim, uma hora tem que se render. Então você olha a luz da palavra, mas é isso mesmo. Deus permite, às vezes, um demônio. Deus permitiu Satanás fazer um estrondo na vida de Jó. Aí você fala assim, mas Jó não tinha defeito, mas ele tinha um defeito. E ele mesmo, ele disse, aquilo que eu temia sobreveio sobre minha vida. Ele precisava tirar esse último, o profeta diz aqui, cascão. E olha, esse cascão acho que está bem preganado, porque olha que ele passou, e vocês vão ler a história, o profeta Eliú deu uma chacoalhada nele. Lá no final ainda Deus dá uma chacoalhada nele, que ele resmungando, se vitimizando, e Deus dá aquele sermão nele. Onde estava tu, Jó? Onde eu fundar a terra? Onde estava você? Você já leu essa passagem? Que sermão que Deus dá em Jó, que sermão maravilhoso, né? Aí o filho resmunga, e o pai chega ali, preste atenção, você tem isso, você tem aquilo, reclama não. Foi mais ou menos assim, Deus chamou Jó, né, a sentar e deu aquele sermão, então Jó se rendeu, perdoa. Mas o que está acontecendo isso aí? As pessoas têm muito de si, as pessoas estão muito cheias de casca, de doutrina, de tradição, e Deus vai ter que permitir. Que se é eleito, vai ter que entrar na linha. Ninguém vai entrar na plataforma de arrebatamento cheio de cascão de pecado, de tradição, de doutrina errada. Não vai. A tal ponto que as pessoas falam assim, eu vou ficar aqui sozinho, eu e Deus. É isso mesmo, irmão. Se você não tem para onde ir, leia a Bíblia, leia a mensagem, escuta a voz do Mombrana. Você tomar da ceia não quer dizer que você está em comunhão. Você está em comunhão porque você toma. Deus vai saber dessas coisas. Se você não tem aonde tomar da ceia, tenha apenas comunhão com Deus. Deus vai cuidar do resto. Porque as pessoas estão acostumadas, lógico, tem que ir para a igreja. Mas como é que vai para a igreja dessa situação? Vocês entendem a dificuldade das pessoas? Mas aqui não tem nenhum pastor, só tem tudo que tem aqui é do mesmo, a doutrina, do mesmo jeito, não dá mais. Mas calma, irmão, fique tranquilo, fique aí na sua casa, leia a mensagem. Leia a mensagem, escuta o Mombrana. Isso, toma a lapidação do ouro, revirado, para trás, para frente. O profeta, ele chega a dizer assim, eu vasculho a minha vida, cada pedrinha da minha vida, para consertar com Deus. O profeta, ele tinha apanhado lá no passado, ele sabia o que é estar na mão de Deus. Ele diz que Deus esmagou ele,
precisou esmagar William Branham. William Branham! Por que ele falou? Porque tinha muito de mim mesmo. Existia muito Branham em mim. Então Deus tinha que tirar todo o Branham. Mas é isso mesmo que acontece. Há muito de nós. Há muito das pessoas no Brasil que crê na mensagem dele mesmo. Muito humanismo. Muito eu. E Deus vai ter que esmagar. Deus vai ter que esmagar para sair todo eu. Se somos eleitos. Se não é eleito, tudo vai bem. Tudo vai bem. E Deus está preocupado com os seus. É com os seus. Não entrou outro ali amigo de Jó. Não, Deus está preocupado com Jó. Se é eleito, Deus vai arrebentar, Deus vai esmagar. Para que a essência de Cristo pudesse, ser inalada. Aí o profeta diz assim, não porque, ele está falando do ouro e da pirita, do ouro falso. Não porque, eu vou ler de novo aqui. Isso toma a lapidação do ouro, revirado para trás, para frente, e lapida até que todo o cascão tenha sido tirado. Não porque ele brilha, porque a pirita do ferro, que é conhecido como ouro dos tolos, brilha como o verdadeiro ouro. Porém, coloca os dois juntos. Você os coloca separado, dificilmente os separará. Porém, ponha-os junto. Você pode dizer, e o batedor sempre tem que bater até que veja a sua própria imagem refletida no ouro. Então a diferença está no teste, a diferença está na prova. O ouro suporta. O ouro, quanto mais bate, o cristão, quanto mais prova, mais cristão ele fica, mais obediente ele fica. Quanto mais sofre, ele não vai fugir, ele não vai correr, porque é ouro, suporta. Eu lembro do diamante que a gente foi garimpeiro e fazia o teste. Mas pegava uma pedrinha de diamante de cristal e achava que era diamante. E os garimpeiros velhos, não, isso aí não é não. Você quer ver que não é? Batia o martelinho e puf, arrebentava. O teste era esse. Já o diamante não. O diamante não quebra. Fica até triste. Ai, quebrou, era tão bonito. Mas não era diamante. Não há nada que aconteça acidentalmente. Aqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com o seu chamado. Não há nada que aconteça acidentalmente. Vem? Somos predestinados e todas as coisas trabalham exatamente por aquilo, porque somos predestinados. Se a ponta da nossa vida é a predestinação, é a posição no arrebatamento, então todas as coisas vão trabalhar por aquilo. Então tem que sofrer mesmo. Alguma coisa Deus está fazendo em minha vida que eu tenho que alinhar com a palavra. Deus está certo e eu errado. Eu era orgulhoso, eu era vaidoso, eu era presunçoso, eu era teimoso. Então Deus vai ter que quebrar isso. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Então, tem coisa que a gente não entende, mas a gente tem que ver mudança na nossa vida. Você passa a entender quando você vê mudança na sua vida. Porque ele não pode mentir. Ele disse que que todas as coisas têm seu tempo. Sua estação, tem seus meios, e Deus está atrás de cada movimento. Deus amado, se as pessoas pudessem entender isso, elas não estavam sendo reprovadas como está hoje. Há uma massa de reprovação.
e vindo das lideranças. E a igreja concebe e estão sendo reprovados. Então, nós tínhamos que ser assim, dizer assim: Deus sabe todas as coisas. Isso aí é para algo, é para mudar algo. E às vezes você pensa que tudo está indo errado. Tudo está indo errado. Cabe a nós. Aquelas coisas são postas sobre nós, provas e surpresa, são provas para ver como reagimos em uma ação. Eu sei que é difícil. Mas certas coisas que é preciso você morder a língua para não falar. Há certas coisas que é preciso você dar 2 passos para trás, acalmar os nervos. São provas para ver como reagimos em uma ação. Aí nós vemos qual é a reação da ação que as pessoas estão tendo, dos problemas. Meu Deus, irmãos, é uma grande massa de reprovação. Quem é aprovado? Eu dizendo para o pastor Maurício, dizendo assim: pastor, o povo não sabe o que é o novo nascimento, começando dos púlpitos. Eles não sabem o que é o novo nascimento, porque o novo nascimento, você dá outro lado da cara. Você jamais levará um irmão para a justiça. Jamais. Você arca com prejuízo, mas você não leva ninguém para a justiça. Vocês sabem o que está acontecendo hoje? Estão tomando os templos das igrejas. Porque saíram do companheirismo. E aqueles templos estão na razão social da matriz. Estão na justiça e tomando templo um por um no Brasil. Irmão, que absurdo! Você já pensou numa coisa dessa? Até aquilo que foi ofertado estão requerendo de volta. Isso não é atitude de novo nascimento, de um cristão com novo nascimento, não. Isso não é atitude. Eu me lembro de 2 pastores, testemunho de 2 pastores com novo nascimento. Houve uma divisão na igreja, isso há muito tempo. 50% com ele, 50%, 49%, vou dizer assim, porque ele ficou com a igreja. Ali havia uma família, e isso aqui não é doutrinário, é pastor, escolha de pastor. Havia uma família como Monte Tiago aqui. Então, Monte Tiago ficou, a irmã Fabrícia, que as crianças, Rio Preto. Que situação! A Monte Tiago tem que correr lá, levar a irmã lá, voltar para cá, sair daqui e pegar. Que situação! Então, aí este pastor que ganhou, observou bem e falou: não, eu não vou fazer divisão nessa igreja. Vocês fiquem com o outro pastor. Entregou toda a igreja para o outro pastor, para que a igreja não houvesse divisão. Não houvesse divisão. Que exemplo! Isso é um exemplo de um cristão com novo nascimento. Ele não quer que a igreja seja prejudicada. Ele foi prejudicado. Desde então, ele só é co-pastor de uma igreja. Não é mais pastor oficial. Ele se entregou. Agora, hoje, não. Não é assim que você vê. Né? E há divisão, que não entra mais aqui, estão roubando o templo, estão deixando as igrejas sem suas igrejas, seus templos. Que situação! Agora, isso é lá. Agora nós trazemos para a nossa vida cada luta, cada prova que nós temos, a nossa reação com as provas. Talvez não é dessa magnitude, mas é uma pequena magnitude. E aí? O resultado é o mesmo. São provas para ver como reagiremos em uma ação. Por isso que não pode haver tem discussão, problema, não se pode tomar com cabeça quente. Com cabeça quente nós falamos coisas pesadas, tomamos a atitude errada. Eu criei uma técnica para isso. Eu simplesmente
me resguardo o máximo que eu posso. Fecho minha boca o máximo que eu posso. Deixo de conversar o máximo que eu posso. Porque aí os ânimos... Acalma. Você está com os nervos altos? Não fala. Evita conversar. Que aí você vai acalmando, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você... Graças a Deus. Estou normal. Se eu tivesse falado aquilo há 4 meses atrás, hoje tinha que pedir perdão. Não é verdade? É dessa forma. A minha técnica é essa. Eu me resguardo. Eu entro na minha toca de tatu e fico ali, não saio. Fico ali até... né? Um zíper na boca, um cadeado e jogo fora a chave. E depois tá lá, né? Tem que pedir perdão, tem que consertar. Se não consertar, fica pecado para consertar. Aprendi isso com os meus 16 anos. Depois que eu passei uma vergonha. O irmão me devia um dinheiro na igreja, na escola dominical. Eu catei lá fora, falei, tu não é crente. Tu fala que é crente, mas tu me deve, eu preciso de dinheiro, você vai pagar agora. Né? Aí o irmão foi lá e fez um cheque, né? Ele tinha dinheiro, porque quem tinha cheque naquele tempo era só quem tinha dinheiro mesmo. Aí pagou. Quando pagou, aí eu já fiz assim, né? Estamos cheios. Aí à noite tinha culto. E agora, hein? Como que eu vou encarar esse irmão? Bom, eu entubei, falei, eu não vou levar isso aqui para o próximo culto, eu vou consertar hoje mesmo. Aí cheguei à noite, irmão, você me perdoa, eu fui grosso com o senhor, não deveria ter falado aquelas palavras. Aí colocou a mão no ombro, falei, não, é em paz, está perdoado. Mas a vergonha de consertar, entendeu? É muito grande. Então, não estraga, né? Não fala nada para não ter que passar vergonha. Porque depois vai ter que chegar e falar, irmão, me perdoa, eu errei. Então, o que acontece? Fecha a boca, espera, não toma nenhuma atitude. Algum tempo atrás, falando uma cidade aqui, o irmão Fred e eu subimos na costa de Nova York através do Lago Champlain. E tínhamos que subir na costa de Nova York. Eu subi uma montanha sobre a montanha... Fala o nome da montanha também, não sei falar. Onde estava acostumado a caçar. E ali recordei de quando estava perdido. E como Deus me dirigiu de volta, simplesmente pelo Espírito Santo sozinho, através de uma tempestade. Quem leu a mensagem do guia vai lembrar que o Mombran se perdeu ali. Se Deus não salvasse ele morreria, e Meda e Billy Paul morreria também. Eu teria morrido, perecido, e o mesmo aconteceria com minha esposa e Billy, ele dizendo aqui, que estava embaixo em um pequeno acampamento, milhas adiante, e eu estava fora. Quando já leu a mensagem guia? Essa história é maravilhosa, testemunho maravilhoso. E ele achava que ele era o todo-poderoso guia, né? Não ia se perder, e Deus mostrou para ele que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. Havia somente um pouco de neve que nós puxamos para entrar no acampamento no começo da primavera. Eu estava de pé lá falando com o irmão Fred e o Espírito Santo disse, aparte-se. E saí em um arbusto bem perto e o Espírito Santo me disse, há uma armadilha preparada para você. Tenha cuidado agora. Porém ele não me disse como e nem o que. Só disse que havia uma armadilha preparada para o profeta. Eu voltei e disse ao irmão Fred, fui à igreja naquela noite, no auditório, e anunciei às pessoas. E na noite seguinte aconteceu. Então de pé, ali quando ele me falou de alguns zombadores, ele disse, está em suas mãos, faça com eles o que você disser acontecerá agora. O Espírito Santo falou para ele, está em suas mãos. E eu fico pensando, meu Deus, você já pensou se esse poder cai nas nossas mãos ou nas mãos dos crentes do Brasil? Porque sem poder nenhum, já estão desejando o mal dos mal para um pelos outros.
Aí nós vemos o quanto distante estão do rapto, estão do arrebatamento. Bom, ali está você, por alguém irreverente, incrédulo. E eles estavam ridicularizando e zombando nas reuniões. Então, no meio da reunião, um homem e uma mulher jovens, eles estavam tentando fazer amor vulgarmente no meio do culto. Com ela no edifício e a atenção de todos, enquanto eu estava tentando pregar. E puxava sua cabeça para trás, subia em seu colo, puxava sua cabeça para trás, tentava beijá-la e seguiam assim nas reuniões, chamando a atenção. E o Espírito Santo disse: agora eles estão em suas mãos. O Espírito Santo diz para o profeta: o que você fará com eles? Oh Deus! Por aí nós vemos o quão distante o povo da mensagem do Brasil está da direção de Deus. Porque estão se matando, se destruindo, se odiando e não sabem que isto é Satanás. E o profeta, escancaradamente nas mensagens, diz que é Satanás. Colocará no canto e dará risada, vendo uns lutando contra o outro. Imagine se tivesse poder para colocar em suas mãos. Mas aqui o quadro era diferente. Aqui o quadro era de um homem que andava na presença de Deus. Aqui o quadro era de um homem que tinha um novo nascimento. Era um homem que tinha o Espírito Santo. Era um homem a qual Deus podia confiar. A qual, se acontecesse o arrebatamento, ele subiria. O Espírito Santo disse: eles estão em suas mãos, William Branham. Está em suas mãos. O que você fará com ele? Com eles? Houve um silêncio santo. Tinha um problema? Tinha. Algo terrível acontecendo? Terrível. Mas a igreja não estava alvoroçada. Ninguém correu e disse para o diácono tomar pelos braços e tirá-los dali. Se alguém fosse ali da polícia, um irmão, alguém, não se levantou para dar ordem de prisão. Não. Houve em uma dificuldade, houve um grande problema, aquilo que nós deveríamos fazer em todas as dificuldades que nós temos e não sabemos o que fazer. Um silêncio santo. Houve um silêncio santo. Oh, se nós pudéssemos ser cristão genuíno, em toda dificuldade nossa, entrar na toca do tatu, sim, e ter um silêncio santo. Em toda coisa das nossas vidas. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por que isso. Então eu vou ficar quieto. Porque Deus tem, o profeta diz, seus agentes para todos os problemas. Hoje as pessoas, tudo quer resolver o problema. Deus tem os seus agentes. Nesse caso, Deus tinha seu agente. E era o profeta. E ele disse: estão em tuas mãos. O que você vai fazer? Houve um silêncio santo. Todos ficaram extremamente quietos. Oh, igreja do Brasil, fique quietos, né? Dá vontade de gritar: fique quietos. As pessoas estão tão falantes, dá vontade de falar assim: gente, fique quieto, por favor. Fique quieto. Houve um silêncio santo. Todos ficaram extremamente quietos. E eu pensei: o que eu devo fazer?
O que eu devo fazer? O profeta. Então me lembrei, aconteceu no aviso do Espírito Santo 2 dias antes. 2 dias antes, Deus já tinha preparado eles, já tinha preparado o Espírito do profeta. Então eu disse: eu os perdoo. Eu os perdoo. O profeta diz: agora aquilo era o que ele queria que eu dissesse. Deus permitiu aquilo, mas o que Deus queria que o profeta dissesse era: eu os perdoo. Se o profeta dissesse: morra agora, desapareça do mapa da terra, exterminado seja agora, para que sirva de testemunha, para que todos não façam o mesmo. Gente do céu, tempos diferentes. Ananias e Safira morreu diante da igreja. O apóstolo decretou a morte do casal. Tempos diferentes. Lá naquele bar, o profeta ainda não tinha essa experiência com Deus. Ele desejou que aquela mulher, Deus varresse do mapa da terra. Mas aqui é tempos diferentes. Eu acredito que nós estamos vivendo em tempos diferentes, onde o profeta nos disse, mensagem passada, para nós guardarmos a espada na bainha. Não lute, entre em Canaã, não lute, entre em Canaã. Tempos diferentes. Aquilo era que ele queria que eu dissesse: eu os perdoo. Vem, porque além de tudo, tenho sido culpado. O profeta perdoou, não é para ser conivente, não é porque está apoiando, não é. As pessoas não entendem o que é um perdão, o que é andar junto. Perdão não é você andar junto, perdão não é você ser conivente. Porque além de tudo tem sido culpado, talvez não daquilo, porém culpado, e culpado do mínimo é culpado do máximo. Por isso eu sempre tenho dito, eu esqueci o nome do pastor Porto Velho dizendo assim: quem fica, fica com Deus. Quem vai com Deus. Somos irmãos. Como seria isso tão fácil de se resolver? Vocês são os bem-vindos aqui, que eu seja bem-vindo lá, mas que vai com Deus. Seria tão fácil resolver todos esses problemas. Porque além de tudo tem sido culpado, talvez não daquilo, porém culpado. Eu os perdoo. E a testemunha sentada aqui agora que estavam lá então. Então o Espírito Santo desceu. Ei, Deus amado. Eu lembro das palavras do pastor Cris, que ele sempre dizia em suas pregações: Senhor, ajuda nós a entender essas coisas. O povo não está entendendo nada da mensagem. Nada. Agora você vê que creio que todas essas coisas têm significado. Todas essas coisas têm significado. Se tudo que acontece na nossa vida não está servindo para moldar, gente do céu, quem tem couro grosso vai apanhar mais. Deus vai ter que mandaram mais outro camburão para segurar o homem, mais outro, eu não sei, deveria ter uns 20 policiais. E Deus permite. Se o demônio deu conta, permita o outro, vai o outro, né? E põe isso, põe aquilo, e vem isso, vem aquilo.
Vamos ver até onde o couro aguenta. Todas essas coisas têm um significado. O que você faria com o poder? O que você faria com o poder? Como você veria a reação de uma ação? Oh Deus, Deus tem misericórdia. Porque estão reprovados, o povo se reprovou. Como você veria a reação de uma ação? Algo que vem como um ato. Então, como você reage àquela ação? Você entende o que eu quero dizer? O profeta perguntando, você está entendendo o que eu quero dizer? O que você faria? O que você faria? Ou o que você tem feito? Ou qual a sua reação? É a reação que Deus queria que você fizesse? Que o profeta teria feito? O que você faria? E talvez tudo isso tenha contribuído para onde estamos agora. Eu não sei, o profeta diz. Talvez tudo isso tenha contribuído. Eu não sei. Eu simplesmente não posso dizer como que isso que aconteceu com Mombrana tem acontecido para algo de bom, né? Tudo isso tem acontecido. Como? Para quê? Talvez, hoje eu entendo, mas talvez muito pode dizer, eu não sei. Mas se não sabe, por que não permanecer no silêncio santo, né? Não é verdade? Não sei, eu vou ficar quietinho aqui. Não vou falar nada. Falar nada. Deus tem seus agentes. O que você faria com a reação de uma ação? Algo que vem como um ato? Então, como você reage àquela ação? Você entende o que eu quero dizer? O que você faria? E talvez tudo isso tenha contribuído para onde estamos agora. Porém, sempre tem havido alguma maneira. E recordem que a reprovação da palavra a palavra tem sempre carregado uma reprovação. Através da Zera, a ungida palavra de Deus tem sempre sido reprovada, e esta é a razão pela qual é tão difícil para as pessoas que não entendem. Mas por que não entendem? Porque não tem leitura. Não tem leitura. Eu não estou entendendo por quê? Porque não estuda. A criança não vai bem na escola. Eu não estou entendendo essa matéria. Então estuda. Redobra o seu estudo. Eu não estou entendendo. Porque, irmão, olha, nós temos o profeta. Eu acho que o tempo mais fácil de ser vencedor, de um lado, é essa era. Porque o profeta nos ensina em tudo. Se eu errei, se eu falhei, foi porque eu fui desobediente, porque o profeta nos instruiu. Qual era que tem todas essas mensagens, irmão? Qual era que é só se dar um clique na internet, está aí a literatura, está a mensagem PDF em a voz do profeta? Qual era? Se nós olhar para um pouquinho de tempo atrás, pouquinho, quando eu tinha uns 13, 14 anos, quando houve a transmissão de um encontro via telefônica, que ficava caríssimo, vai ser transmitido o encontro via telefônica, a igreja encheu. Olha que coisa maravilhosa. Quando os pastores iam no encontro, a cobrança era essa, o senhor trouxe as fitas do encontro? E quando um pegava, o outro emprestava, como já disse, né? E houve-se até briga de irmãos, porque emprestava o VHS de um pregador e não devolvia. Aí está o irmão no escritório para consertar. Devolve, irmão, devolve a fita de pregação do pastor fulano de tal para ele. Ei, Jesus amado, eu sei de irmão que pegou emprestado e não pôde devolver porque tinha mascado a fita VHS. E devolver como agora? Mas hoje não.
Hoje nós tem tudo. Literaturas. Se você pedir a literaturas, chega em 3, 4 dias. Ou se você faz que nem fizemos, pastor Maurício, baixa em PDF. Lê pelo celular, ou vai na livraria e eles baixam papel. Já tem na hora ali. 3, 4, 5 reais. Eu tenho 90 mensagens que eu baixei PDF, tudo encadernada. Não vou esperar chegar não, já peço, aqui já baixa 5 reais, 6 reais, já tenho ela, já estudo. O profeta nos ensinou tudo. Esta é a razão pela qual é tão difícil para as pessoas que não entendem, saberem como receber aquela reprovação. Pode você recordar dos discípulos retornarem regozijando porque eles fizeram ideia de que eram considerados dignos de suportar a reprovação do seu nome? Nós vamos encerrar já aqui, tá? Uma Suzinha quer tocar um fundo? Toca o fundo para nós. Ele diz: todos os que vivem piamente em Cristo padecerão perseguição, a reprovação da palavra. Você sempre tem que suportar essas reprovações para obter uma prova. E as provas vêm em todos os modos, irmão, todas as formas. Mas eu digo uma coisa para vocês: as provas é por um tempo. Calma. A tempestade passa. E quando você é provado e testado, essa prova nunca mais volta na sua vida. Você foi provado. Porque Deus vai provar você de novo na mesma prova. Não tem lógica. Deus nunca mais provou Jó. Nunca mais. Deus abençoou ele em dobro. Você foi aprovado, rapaz. Eu vou te dar tudo em dobro. Agora, se reprova, o que acontece? Vem uma prova mais forte, porque aquela fraquinha se reprovou, vamos jogar uma mais forte. Mas essa segunda foi forte, hein, Senhor? Mas você reprovou de novo? Então vai ter que ser o mais forte. De repente eu tenho que mandar um demônio especialista mesmo para bater. Passa no primeiro prova. Aquilo era que ele queria que eu dissesse. Eu os perdoo. Como que é difícil para pessoas perdoar as outras pessoas? Nós vivemos nesse tempo hoje. Tempo difícil de perdoar. O que é isso? Só porque o membro pediu. Achei bonito, pastor Fialho, né? Quando se posicionou, foi uma família que ele amava tanto. Não, pastor, nós não vai ficar com o senhor mais. Irmão, vai com Deus. Deus te abençoe. Obrigado por ter servido aqui. Obrigado. Vai com Deus, as portas estão abertas. Aí você vê do outro lado, isso é a posição de um cristão. Agora você joga isso, qualquer problema, qualquer teste da sua vida. Aí você vê outro dizendo assim: estão sob maldição. Aqui não entra mais. Que isso? Isso era o que ele queria que eu dissesse. Eu os perdoo. Você sempre tem que suportar esta provação para obter uma prova. Para ver, todo homem que vem a Cristo deve primeiro ser treinado para o propósito que Deus tem ordenado você. Recordem, se você simplesmente se mantiver quieto, se Ele te chamou para isso, não há nada que possa impedir que aconteça. Não há suficientes diabos em tormento, porém a palavra de Deus será manifesta. Você nasce para um propósito, ninguém pode tomar seu lugar. Você deve ter personificadores em tudo mais. É o que mais temos, personificadores, imitadores. Vocês têm que encarar isso. Porém eles nunca tomarão seu lugar. Nunca tomarão o lugar do eleito. Eles não podem amar, não podem perdoar. Eles não podem dizer: vai com Deus, ore por mim.
Eu lhe amo, mesmo assim eu lhe amo. Profeta de Deus, certa vez, conversando com um pastor denominacional, aquele pastor disse para ele assim: você tem o espírito de Satanás. Profeta, naquela postura dele, foi conversando. Por que, irmão, você disse isso? Ora, porque o senhor diz tal coisa. Irmão, mas a Bíblia diz assim. E eles foram conversando, e o Mombrana, aquela quietude, aquela paz, aquela mansidão. Ele não ficou alvoroçado. Por que você está dizendo que eu tenho espírito de demônio? Por quê? Porque eu sei que tem, rapaz. Ele disse isso, não. Você não crê no batismo, você não crê nisso. Não. E ele foi conversando. No final da conversa, o profeta disse que aquele mesmo homem que disse para ele que ele tinha o espírito de Satanás, disse: irmão Brana, verdadeiramente o senhor tem o espírito de Cristo. Aí ele disse: como é que um homem desse, há pouco tempinho, poucos minutos, diz que eu tenho o espírito de Satanás e agora está dizendo que eu tenho o espírito de Cristo? Por quê? Porque eu pude demonstrar para ele o quanto eu amava. Ei, glória a Deus. Aí você vê o Espírito de Cristo em muitos irmãos, em muitos pastores. Você diz assim: glória a Deus, é isso mesmo. Diga: Deus abençoe, vai com Deus, seja bem-vindo, ore por mim, eu lhe amo. É isso a postura de cada filho de Deus. Pode ter personificadores em tudo mais. O profeta não foi personificador, ele falou aqui de coração: eu perdoo você, eu perdoo. E às vezes as pessoas, ela fala que perdoo, mas na personificação. Já vi gente ajoelhado pedindo perdão. Um pastor ajoelhado pedindo perdão para outro. O que estava ajoelhado brigando com ele que estava em pé, e o que estava em pé brigando com ele. A personificação do pedido de perdão e a personificação do perdão. Tudo mecânico. Não vou pedir perdão porque eu tenho que pedir. Vou perdoar porque eu tenho que perdoar. Não, não é assim. Não é assim. Personificadores é o que mais temos. Mas ninguém pode tomar seu lugar. Eles nunca tomarão seu lugar. A palavra de Deus triunfará. Ele não pode falhar, ela não pode falhar. Aí é onde todo cristão deve permanecer, sabendo que lutas virão e parecem de todas as maneiras. Parece de todas as maneiras para você. O profeta dizendo: todas as maneiras, irmão. Todas as maneiras. Porém, recorde: Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Vamos agradecer a Deus. Nós vamos continuar semana que vem. Então, tudo tem um propósito. Se não sabemos, ficamos em silêncio santo. Que palavra bonita, né? Em silêncio santo. Eu criei a minha toca de tatu. Eu entro lá e fico quieto. Vamos orar. Senhor Deus, ó Deus amado, graças te damos, Senhor, pelo teu ensinamento. Tudo contribui para o bem daqueles que te amam, Senhor, para ver como nós reagiríamos, como nós estamos reagindo. E nessa reação a uma ação, nós temos que dizer o que o Senhor quer que nós dizemos. Nós temos que fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Oh, Deus, obrigado, Pai. Nos dê temperança, Pai. Dá a cada um de nós mais temperança, paciência. Paciência um com os outros. Paciência para com o Senhor, como o teu profeta nos ensinou. Na estatura do varão perfeito. Tem que ter paciência com o Senhor, porque estamos no seu tempo, não no nosso. O que nós devemos fazer é aquilo que o Senhor deseja que nós façamos.
Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Fomos abençoados, Senhor. Isso traz a nós uma cautela, traz um descanso. O Senhor quer que eu passe por isso, então eu vou passar. O Senhor quer que eu passe por esse ventanal, por essa tempestade, por essa trovoada, eu vou passar. Só nos ajude a passar fielmente, Senhor, no silêncio santo. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Vamos cantar um hino, nós temos mais uns minutinhos. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos tentar cantar o 262, mais um milagre. Eu sempre tropeço nesse louvor, na melodia. Mas vamos tentar cantar ele. Eu espero que a igreja foi abençoada. Eu fui abençoado. Silêncio santo. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada, muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Na minha vida o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Amém. Graças a Deus. Amém. Mais um culto, né? A gente fica na expectativa do culto, depois fica a tristeza.